Nossa aula de hoje será com linhas, peso gráfico, estrutura visual do desenho. Bom, o que teremos que fazer? Você tem que estabelecer, então, essa área que é a área útil do desenho, que eu falei que está acima aqui da legenda. Eu tracei uma linha auxiliar bem fininha. Então, eu terei que dividir essa área em 6 partes exatamente iguais, né? De que forma eu vou fazer isso? Com o escalímetro, né? Na parte lá, ó, do 100, nós estamos usando ainda a escala de 100, não mexemos com outra escala ainda. Você pode medir tanto com o escalímetro quanto com a régua. Então, ó, aqui eu fiz a medida geral, né? Marquei um pontinho para que eu me organize, né? Então, até aqui eu tenho 30 centímetros, depois aqui 38,2. Eu dividi isso, 38,2, em 3 partes iguais. Então, divide por 3, numa calculadora do celular, na calculadora do computador. Então, aqui para mim, deu uma medida de 12,9. Então, ó, 12, ó, 12 centímetros, 12 centímetros,5. Aí eu tenho mais 1, 2, 3, 4 risquinhos. Então, dá 12 centímetros, 12 centímetros,5 e 4 risquinhos para o meu. Pode ser que dê uns 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos, dependendo da sua folha. Tem folhas que têm diferença sim de tamanho, 1 ou 2 milímetros a mais. Então, ó, eu considero da margem até essa área. Muito bem. Então, eu marquei pontinhos 12,9, 12,9, marquei pontinhos. Aí vim com o esquadro, que é o meu esquadro maior, ele pega a linha inteira, né? E fiz as primeiras verticais. Então, ó, tracei a vertical em 12,9, depois tracei a outra vertical em 12,9, tá? Ótimo. Não esqueçam de manter os instrumentos de vocês sempre muito bem limpos. Pode limpar. Eu prefiro limpar com água e detergente. Torneira, água e detergente é uma esponjinha macia, tá? Não é a esponjinha do lado que risca, não, o esquadro. Tem gente que prefere limpar com álcool gel. Eu não aconselho limpar acrílico com álcool gel. Eu aconselho lavar mesmo quando vocês estão em casa. Quando a gente está em sala de aula, né, normal, a gente usa o álcool gel, porque não dá para ficar lavando lá. Bom, eu fiz então a divisão, né, das verticais. Agora eu vou fazer das horizontais. Então, ó, você tem que medir a partir do carimbo até lá a ponta superior, ó. No meu caso aqui, deu 24,2. Então, eu fiz a divisão ao meio, né? Que dá 12,1. Então, marquei um pontinho, ó, a partir, né, do carimbo legenda, 12,1, tá? Marquei o pontinho e aí com o esquadro, né? Então, eu marquei o pontinho, pode ser daquele lado, ou pode ser desse lado, porque eu fiz a continuidade da linha, né? Então, até para ficar mais fácil, eu usei o esquadro de 45 como referência, né? E aí usei o esquadro aqui, ó, de 30 a 60, seguro, pressiono o de 45, seguro o de 30 a 60, ó.
Eu posso até soltar o outro, porque esse tá bem presinho, ó. Se ele se movimentar, você tem que fazer de novo. E fiz a linha horizontal em 12,1 aqui, tá bem? Então, ó, a horizontal. Portanto, eu tenho 6 partes iguais da minha folha, né, prontas para desenhar. Como a gente vai trabalhar com peso gráfico de linhas, eu vou explicar o que a gente tem que fazer. Ainda com o esquadro, com o escalímetro, perdoe, de 100, então eu vou fazer, ó, divisões de meio em meio centímetro, ou seja, 5 risquinhos de cada vez, ó, 5 risquinhos. Ai, meu Deus, o foco às vezes não ajuda, né? É difícil pegar o foco assim na câmera de cima, tá? Mas é de meio em meio centímetro aqui, ó, no risquinho de meio. Ó, meio, 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 são os risquinhos maiores, né? Então, eu vou, ó, não é castigo não, é isso mesmo, viu, gente? Eu vou dividir cada um dos quadros de meio em meio centímetro, ou 5 risquinhos, né, 5 milímetros. Vou colocar de meio em meio, meio em meio, tá? Em todos eles eu vou fazer essa divisão. Pode fazer em uma só linha, tá? Que já dá certo. Então, aqui de meio em meio, todos eles de meio em meio. Para quê? Nós vamos começar o peso gráfico que já está aqui definido. Então, esse primeiro aqui, eu vou usar 45 graus. Eu vou marcar aqui em cima para vocês verem. Então, esse é de 45 graus. Eu pego o esquadro de 45 graus, né? E eu vou apoiar ele aqui, ó, na parte de baixo. Então, o que eu vou fazer? A aula foi sobre linhas, né? Então, linhas grossas e linhas estreitas. Eu estou usando a lapiseira 05 e eu vou fazer linhas grossas e linhas estreitas no primeiro quadro a 45 graus, ó, que é o esquadro de 45 graus, e vou aplicar essas diferenças de peso gráfico, ou seja, conforme eu aperto eu pressiono um pouco mais forte a lapiseira, eu tenho uma espessura de linha. Se eu aplicar mais leve, eu tenho outra espessura de linha. Isso é chamado de peso gráfico. Então, para desenhos como paredes, como partes estruturais do nosso desenho, precisam de um pouco de mais força, então a linha fica um pouco mais grossa. E temos as linhas auxiliares, que eu vou explicar sempre para vocês, a gente vai insistir bastante nisso, então tenham calma nesse sentido. Aqui no meu desenho, eu passei, ó, a 45 graus, de uma única vez, gente, não é para ficar repassando linha, tá? Então, ó, uma linha mais pressionada, então um pouquinho mais grossa. Depois, no outro meio centímetro a 45 graus, uma linha mais leve. Então, depois no outro, uma linha mais grossa. Depois no outro, uma linha mais leve, tudo a 45 graus. Então, ó, linha leve. Depois, linha mais grossa de uma vez. Então, linha. Ó, e você tem que tentar fazer sempre da mesma forma, que esse é um treino para você ajustar a sua linha e a pressão que você coloca com a lapiseira. Por isso que eu estou fazendo com uma única lapiseira, para você treinar isso. Durante os desenhos, a gente vai poder fazer com lapiseiras mais grossas, ou seja, 0,7. Então, ó, eu quero que vocês percebam que eu tenho, ó, essa linha aqui eu fiz mais grossa,
essa aqui é mais fina, ó, é bem leve, mais grossa, mais fina, né? De meio em meio centímetro em 45 graus. Depois, nessa outra parte do desenho, nós vamos usar o esquadro, ó, de 30 e 60 graus, né? Esse aqui, essa parte superior é de 60, tá? Essa parte inferior aqui, então, vamos colocar desse lado aqui. Essa parte inferior é de 30, ó, de 30 graus e de 60 graus, sempre. Então, ó, 60 graus ela fica maior, mas eu tenho que ajustar o esquadro, tá vendo? Ó, 60 graus desse lado, 30 graus desse lado. Então, esse lado aqui, ó, 60 graus, que vai ser desse lado, eu sempre vou precisar de apoio, né? Então, se eu colocar o esquadro assim, também dá certo, né? Ó, esse lado aqui é 60 graus, que é o lado maior. E esse lado aqui é o de 30. Então, eu vou precisar sempre dos apoios, ó, para poder correr o esquadro. Então, vamos lá. Vou virar aqui, vira esse, ó, deixo o de 45 apoiado. Esse lado aqui, para mim, vai ser o de 30. E aí, eu vou encostar lá, ó. Eu sempre uso esse como apoio. Então, da mesma forma, uma linha grossa, uma linha leve, uma linha grossa, uma linha leve. Veja que você tá segurando o outro lado. Se você não tiver o apoio dele, não dá certo. Aqui, ó, uma linha grossa, uma linha leve, de 5 em 5. Tá vendo? Vai preencher até o final. Grossa, até terminar aqui, tá? Então, ó, foi 45, esse é de 30, aqui o de 60. Então, eu vou virar o esquadro, ó, tá vendo? Então, vai ficar diferente. Essa é mais inclinada, a de 60. Então, olha lá, primeira linha grossa, segunda linha leve, de meio em meio, grossa, leve. Isso tem que ter a mesma pressão, por isso que a gente tem que fazer, ó. E aqui, conforme eu vou movimentando o esquadro, que está apoiado ó, no de 45, para eu poder desenhar. Então, lembra que eu fiz de meio em meio, então, grossa, leve. Eu vou fazer isso até o término, tá vendo? Então, nós temos, ó, 45 graus, 30 graus, 60 graus, tá? Linhas grossas e linhas estreitas, com a mesma lapiseira. Aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Esse aqui é de 45, né? Então, eu coloco, só que ao invés de linhas perfeitas, né? Linhas cheias, que a gente chama, eu vou usar aqui embaixo o tracejado. O tracejado também é grosso e é estreito. Então, aqui, ó, leve,
E eu tenho que procurar fazer o tracejado do mesmo tamanho, é a olho, mas tem que ser, eu não vou medir aqui, eu vou falar para vocês fazerem um tracejado de 2 em 2 milímetros, que vocês vão ficar loucos medindo isso. Então tem que ser a olho, mas tem que ser mais ou menos a linha do mesmo tamanho. Então, ó, esse aqui é grosso, que eu tô fazendo. Mais ou menos do mesmo tamanho. E leve. Tracejado grosso e tracejado leve. Gente, isso dá trabalho? Dá, mas você treina muito bem a linha, tá bom? Então, ó, vejam aqui. Ó lá, tracejado grosso e tracejado leve, tá? Tem que fazer isso em todos, da mesma forma que você fez linha cheia, você vai fazer linha tracejada. Então, esse aqui é de 45 graus, esse aqui é de 30 graus e esse último é de 60 graus, como foram feitos os outros. Tem que preencher essa folha inteira. Lembrando que eu vou medir de meio em meio centímetro ou de 5 em 5 milímetros. Olha, gente, uma boa indicação é que vocês façam o desenho com o esquadro, né, para a direita. Eu sei que tem problemas com relação a pessoas que são destras ou canhotas. E se você fizer dessa forma, né, riscando aqui, ó, eu coloquei o pontinho da margem de 2,5 aqui. Então, ó, se eu riscar dessa forma, é melhor, porque quando eu vou trazendo o esquadro, a sujeira que ficou, o pozinho da lapiseira, eu não vou levando para o desenho, tá? Mas é claro, depende muito do seu conforto, da sua estabilidade. Não é problema fazer de outra forma, é só uma sugestão. E vá limpando, deixa um paninho sempre com você do lado, vá limpando, mesmo que ele não esteja molhadinho para não molhar o seu papel, enfim, deixa um paninho do lado para que você vá limpando os seus instrumentos, senão suja todo o desenho. Neste exercício, nós vamos dividir a página, né, em 4 partes. No último exercício, nós dividimos em 6. Então, portanto, nesse, né, nós vamos fazer a divisão em 4 partes, lembrando que sempre a gente considera a partir aqui do carimbo, deixando essa área de baixo para que a gente faça as anotações essenciais. Então, eu já marquei aqui a metade da folha na vertical. Então, eu vou medir daqui até a linha aqui de margem, é a área útil, tá? De dentro da margem até a outra margem. Fiz a medida, como que para cada um de vocês pode dar, né, uma medida diferente. Então, ó, vou usar o esquadro desse lado, mas você pode usar de outro. Eu recomendo desse lado por conta justamente de não levar grafite para o desenho e sujar a folha. Lembrando que essa divisão que eu vou fazer são de linhas auxiliares, portanto, linhas leves, elas não precisam ficar muito aparentes. O que vai ter que ficar aparente é o desenho. Então, ó, linhas bem levinhas, que são linhas auxiliares. Ainda estou trabalhando com a lapiseira 05, né? Então, fiz desse lado, aí eu vou usar o esquadro de 45 aqui como meu suporte, né? E fazer a linha do meio, tá? Então, eu vou subir com a minha régua, ó, apoiando o esquadro de 45, eu subo até o pontinho, né? Que eu fiz a divisão aqui, tá? Então, eu vou fazer a linha do meio. Bem certinho, ó, segura o esquadro para que você não tenha problema. A linha é bem levinha, tá? Então, ó, parou aqui,
eu tenho que continuar. Então, ó, apoio de novo, senão a linha sai errado. E tem que ser a mesma intensidade que eu tenho que colocar, né? A mesma intensidade da linha e exatamente de onde eu parti, senão fica uma marcação estranha. Olha lá, ainda não deu aqui. Faz o ajuste, segura o acabamento, tá? Então, ó, meu desenho aqui, a minha folha está dividida em 4 partes iguais. Gente, essas divisões são sempre importantes porque já nós vamos começar a trabalhar em planta. E a planta, eu sempre preciso encontrar o centro da folha. Então, sempre tenho, como eu falei, eu não estou dando as medidas, porque tem folhas um pouquinho, 2 milímetros maiores, 2 milímetros menores, é normal. Seria muito bom que a gente tivesse blocos universais, mas se você compra um bloco de uma determinada marca, pode ter assim uma diferença leve de tamanho, tá? Mas não tem problema para o nosso trabalho aqui. Então, veja, fiz a divisão em 4 partes. Nós vamos começar os trabalhos com escala. Então, eu vou trabalhar 4 desenhos aqui em escalas diferentes. É o mesmo desenho que a gente vai trabalhar. Nós vamos iniciar com cubos, que é para quadrados, né? Uma face do quadrado, para que vocês aprendam a escala. Então, é um desenho bem fácil, só que todos eles serão centralizados nessas áreas que são iguais. Esse é o pequeno desenho que nós vamos executar nessa área que nós fizemos divididas em 4. Bom, esse aqui é uma área que foi apresentada para vocês e ele tem, veja, uma área com a linha mais forte e uma área com linhas auxiliares que contém as medidas, que são chamadas de cotas. Então, as cotas dos desenhos técnicos estão indicadas sempre por linhas auxiliares com a medida estabelecida. Então, aqui neste caso, nós temos uma área desenhada de 2 metros por 2 metros. Então, uma área quadrada de 2 metros por 2 metros. E nós vamos trabalhar, então, com escalas dentro da última folha que nós fizemos. Aqui, o nosso desenho, que é o desenho de referência, deixa sempre do seu lado, então é um arquivo PDF, né, que foi enviado para vocês, e aqui a folha que nós dividimos em 4 partes iguais. Agora, cada uma das partes nós vamos dividir ao meio. Então, eu tenho que medir, né? Eu tenho uma linha auxiliar central, horizontal e uma linha auxiliar vertical. Lembrando sempre que a referência aqui é a minha legenda ou carimbo. Bom, cada uma das partes, olha, veja, foram divididas também com linhas verticais e linhas horizontais centralizadas. Como eu falei, cada uma das áreas pode ter 1 milímetro ou 2 a mais, né? Então, veja, foi dividido, centralizado, então marcado um pontinho. Eu fiz a medida daqui a aqui, dividi ao meio, coloquei o pontinho e tracei a linha auxiliar. Essa linha de baixo também dividi ao meio e tracei uma linha vertical. Então, eu tenho aqui um centro, que é o nosso desenho, né? Que é a nossa referência que eu mostrei para vocês. Esse pequeno quadradinho será colocado aqui, centralizado na escala. Então, eu vou explicar a escala para vocês e como nós vamos fazer. Na última demonstração, eu pedi para que vocês fizessem
né? Mostrei aqui um desenho, ele tem 2 metros por 2 metros e nós vamos representá-los aqui na escala. Eu informei como fazer a divisão das folhas e eu vou começar aqui pela parte superior. Lembrando que isso aqui ficou passeando por aí, então cuidado para que ele não suje, né? Então, com essa referência, nós vamos fazer aqui os desenhos na escala. Eu já havia centralizado, muito bem. Eu tenho que centralizar um quadrado, vamos imaginar que é um cubo. Eu cortei esse cubo e vou desenhá-lo em planta. Então, ele vai ser centralizado. Eu pedi para que o primeiro vocês fizessem na escala de 1 para 100. Então, essa é a escala de 1 para 100. Lembrando que na escala de 1 para 100, eu pedi um cubo, né? De 2 metros por 2 metros. Então, cada risquinho da escala de 1 para 100 equivale a 10 centímetros, tá? Então, ó, um risquinho 10 centímetros, ó, o risquinho maior 50 centímetros, 1 metro, 2 metros. Bom, como estou com o desenho aqui, já fiz a centralização, eu vou colocar exatamente, né, no meio que a minha divisão, que foi feita perfeitamente, então eu coloco 1 metro para cada lado, eu divido certinho. Então, eu tenho aqui, ó, a centralização. Então, vou colocar 1 metro para cada lado a partir desse centro. Então, 1 metro, um pontinho. 1 metro. 2 metros, outro pontinho, tá? Eu marquei na linha. Vou tentar aproximar para que vocês enxerguem. Olha, vejam lá, né? Então, ó, 1 metro para esse lado, 1 metro para esse lado. Agora, eu vou desenhar, então, as laterais aqui do meu quadrado com o esquadro. Eu não tenho ainda a marcação na parte de baixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer linhas auxiliares bem levinhas, porque eu não tenho ainda o meu quadrado formado. Eu só tenho as linhas horizontais. Então, ó, fiz 2 linhas auxiliares levinhas, tá? Agora, eu vou marcar 1 metro daqui para baixo e mais 1 metro daqui para cima. Então, equivalendo também na escala de 1 para 100. Pego o escalímetro, vou lá na escala de 1 para 100, coloco ele exatamente, né, no pontinho que eu havia marcado, 1 metro para cima, 1 metro para baixo. Então, eu vou fazer as horizontais. Então, veja, ó. Então, fiz lá a marcação, né? 1 metro para cima, 1 metro para baixo na escala de 1 para 100. Pego o esquadro e aí vou fazer aqui, ó, pressiono, seguro, coloco lá no pontinho. Essa linha aqui já vai poder sair grossa, porque eu não preciso mais fazer linha auxiliar. Eu já tenho essa base aqui, então eu já, ó, faço a linha mais grossa. Depois, eu reforço as outras linhas, que estavam em linhas auxiliares. Então, eu vou reforçar o meu desenho do quadrado. Olha, vejam aqui. Perfeito? Então, tenho agora o quadradinho bem desenhadinho. Olha, veja, as linhas têm que coincidir. O que sobrou de linha auxiliar, eu vou apagar. O desenho tem que ficar bem limpo. Ele ficou absolutamente centralizado naquele quadro da página. É assim que nós temos que fazer todos, né? Então, eu vou tirar aqui o excesso,
né? Eu posso apagar as linhas auxiliares, se eu quiser. Eu só vou deixar para que vocês saibam, né? Eu posso usar aqui um pincel, uma trincha, qualquer coisa para a gente poder desenhar. Então, nós vamos continuar desenhando aqui do outro lado. Eu vou fazer a centralização desse lado, a centralização de todos os quadros e vou desenhar esse quadrado de 2 metros em todas as escalas que foram pedidas lá na referência. Vejam, olha, eu sempre tenho aqui uma trena, essa minha trena, ela tem a escala, né, ó, bonitinha, ó, tem aqui até 1 metro. A minha trena, ó, tem 1 metro, é uma de bolso, né? Que eu fecho, né? Então, ó, veja, a representação aqui na escala de 1 para 100 foram de 2 metros, ó. Então, eu dividi 2 metros em 100 partes. Então, é essa a equivalência, tá? Agora, essa escala que eu vou usar aqui é de 1 para 50. Então, eu vou dividir 50 metros, né? Aliás, eu vou dividir 2 metros em 50 vezes. Então, ó, eu vou dividir, vamos ver aqui a escala de 1 para 50, tentando ajustar o foco, mas lá na representação da aula, né, nós temos. Então, na escala de 1 para 50, que é essa aqui que nós estamos trabalhando, vamos ver, ajustou, aqui. Então, ó, 1 metro, 2 metros, vocês estão vendo que vai ficar maior? Cada risquinho aqui do escalímetro equivale a 5 centímetros. Então, ó, tem um risquinho menor que é 5, um risquinho maior que é 10 centímetros, e assim vai. Então, eu tenho 50 centímetros, 1 metro, aí 1,5 metro, 2 metros. Então, eu vou ajustar aqui também no centro. O meu quadradinho tem 2 metros, né? Então, ó, eu já tinha centralizado a minha folha, vou marcar 1 metro para cada lado, para ele ficar bem centralizadinho, né? Da mesma forma, ó, vou mostrar para vocês que sempre com linhas auxiliares, né? Aqui, aqui, vamos ver, ajustar a câmera aqui. Olha aqui, ó, bem os pontinhos sendo marcados, né, ó, bem levinhos. Então, eu tenho centro, 1 metro para um lado, 1 metro para o outro, tá? E assim vai. Agora, primeiro aqui, fazer as linhas, né, auxiliares. Elas podem ser um pouquinho maiores do que o outro, porque eu percebi que na escala de 1 para 50, o meu quadradinho aqui ele vai ficar maior que o outro, né? Bom, fiz as linhas auxiliares, agora também vou marcar na escala 1 para 50, a partir das linhas auxiliares, 1 metro para cima, 1 metro para baixo, né? E fazer as minhas linhas, essas aqui, eu já posso fazer mais forte, ó, seguro o esquadro, ó. Eu deixei ele bem organizado, ó, seguro o esquadro, não pode deixar ele escapar. Se eu precisar, né, eu solto o outro e só seguro esse, ó, que ele já estava bem presinho. Então, essa linha pode ser mais forte, porque ela já é definitiva. Aqui para baixo, segura, essa linha já é definitiva. Eu vou reforçar as outras, né? Porque elas foram feitas com linhas auxiliares. Então, aqui, ó,
ficou um pouquinho mais aqui que eu tenho que apagar. Tem que ser exata, uma linha coincidindo com a outra, não pode passar nem um pouquinho. Tudo que ficou a mais tem que apagar. Não pode deixar nenhuma linha auxiliar a mais, e não é para ficar repassando a linha. A linha auxiliar, né? Então, ó, veja, eu tenho um quadradinho na escala de 1 para 100, ou seja, 2 metros foi dividido por 100. A escala de 1 para 50, 2 metros foi dividido por 50. Então, ó, veja, ele foi maior. Então, aqui, ó, escala 1 para 75 na parte de baixo. O que vocês acham? Vai ficar maior ou menor que a escala de 1 para 50? Vai ficar um tamanho intermediário entre os dois. Vamos fazer? Então, ó, 1 para 75. 1 para 75 do escalímetro. Cada risquinho, né? Quanto vale? Ó, 5 centímetros também. Um risquinho pequeno, 5 centímetros, um maiorzinho, 10. E assim por diante. Eu tenho 50 centímetros. Opa, ó, foco, ó, foco. Aqui, ó. Tenho 50 centímetros, 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros. Então, lá no meio também, na centralização, 1 metro para cada lado. Então, marco 2, de 1 até 2 e de 1 até 0, né? Ó. Então, 1 metro para cada lado a partir da linha do centro, da divisão do centro. Sempre mostro para vocês que eu fiz os pontinhos. Onde estão? Onde estão? Estão vendo, ó, a marcação do pontinho? Bem levinho, ó. Esse é o centro da figura. Marquei 1 metro para esse lado, 1 metro para esse. Então, agora, linhas auxiliares. Pode ser vertical ou horizontal, auxiliar inicial, né? Então, linha auxiliar desse lado, linha auxiliar desse lado, certo? Muito bem. Aí, a partir desse centro, com a escala 1 para 75, também vou marcar 1 metro para cima, 1 metro para baixo, né? Nesses, vou fazer as horizontais, eu já sei, né, que essas linhas que eu consegui aqui já serão as definitivas. Então, ó, essa já pode ser grossa, que ela já é definitiva, eu não preciso fazer auxiliar. Ó, segure os dois quadros. Quando esse aqui estiver fixo, eu posso soltar o outro. Então, ó, fez aqui. Muito bem. Agora, vou reforçar as linhas do outro. O que sobrou de linha auxiliar, eu vou apagar. Então, veja, olha a diferença. Escala 1 para 100, 1 para 50, 1 para 75. Lembrando que eu tenho um quadradinho de 2 metros. E eles foram perfeitamente centralizados na folha. Desenho técnico depende dessas centralizações, né? Precisão com a linha, sempre limpando a sua folha, tá? Agora, vocês vão fazer o de 125. 125, procura na escala, aqui, ó, escala de 125, né? Olha lá. 125, este nosso foco não ajuda, mas dá para ver mais ou menos. 1 metro, 2 metros. Cada linha do 125 equivale a 10 centímetros, assim como lá na escala de 1 para 100. Então, metadezinha aqui da folha, que já tinha sido marcada, centro, escalímetro, 1 metro para um lado, 1 metro para outro.
linhas auxiliares levinhas, linhas auxiliares levinhas. Aí eu marco na escala de 125, né? 1 metro para cada lado também. Então, 1 metro para baixo, 1 metro para cima. Já posso fazer as horizontais. Que são precisas. E aqui, reforço as que estavam em auxiliares. Muito bem, primeiro exercício feito. Vamos marcar, né? Esse é um exercício lá no assunto de escalas. Estão vendo, ó? 2 metros na escala de 1 para 100, 2 metros na escala de 1 para 50, 2 metros na escala de 1 para 75 e 2 metros na escala de 1 para 125. Olha que bonitinho que ficou. Agora, o nosso desafio é fazer na escala com medidas quebradas. Ao invés de termos um quadradinho de 2 metros inteiros, nós vamos fazer com 2 metros, 2. Então, é um número quebrado, né? E eu vou explicar para vocês como fazer e vocês vão fazer sozinhos. Gente, aqui eu vou mostrar para vocês, eu tenho alguns números que eu coloquei aqui só para ajudá-los, né? Ó, eu coloquei 2 metros e 20 centímetros, 2 metros e 2 centímetros, 2,02. 2 metros e 4 centímetros, né? Vamos colocar uma medida, então, aqui um pouquinho maior. 2 metros e 22 centímetros. Medidas quebradas na escala de 1 para 20, né? Então, ó, cada risquinho na escala de 1 para 20 equivale a 2 centímetros. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, o risquinho de tamanho médio equivale a 10 centímetros e os risquinhos menores a 2 centímetros. Então, eu tenho apontamento aqui, ó, de 1 metro e assim por diante. Aí, 2 metros, aí equivale, né? Eu tenho que contar risquinhos mesmo da régua. Então, eu vou marcar, ó, eu já marquei aqui 2 metros e 20, tá? Então, ó, 2 metros, tá marcado, é bem claro, né? A medida, deixa eu colocar um pouquinho maior. Isso aqui, muito bem. Olha lá, eu marquei 2 metros e 20, né? Então, ó, veja, 2 metros e 10, 2 metros e 20. Aqui na frente eu tenho 2 metros e meio e logo aqui, ó, eu já tenho 3 metros. Bom, e se eu for marcar 2 metros 02, que é 2 metros e 2 centímetros. Então, será aqui, ó, marcado os 2 metros e mais um risquinho apenas, que equivale a 2 centímetros. É assim preciso? Tem que ser. Então vamos marcar lá pra gente, né? Então, ó, o primeiro pontinho, depois 2 metros já tá muito claro, e um risquinho, tá? Eu não costumo usar o escalímetro como régua, porque ele não é uma régua, mas segure ele perfeitamente, e aí você vai conseguir perceber. Então, ó, essa linha de cima tem 2 metros e 20 centímetros, essa linha de baixo tem 2 metros e 2 centímetros. Aqui, ó, a gente põe uma vírgula para ficar bem definido. Vocês viram a diferença? É contar risquinhos na escala, tá? Então,
aquele exercício que eu pedi para que vocês fizessem, um quadrado de 2,20 na escala de 1 para 20, ó, estará aqui. Nós teremos mais exercícios com medidas quebradas, né? Então, só repetindo. Aqui, ó, 1 para 50. É difícil ajustar o foco, mas eu vou tentar. Ó, 1 para 50 equivale a 5 centímetros cada risquinho. Então, 1 metro, 2 metros, bonitinho. Olha lá, tá vendo? Você tem que contar risquinhos. Vamos imaginar que na escala 1 para 50, eu quero 2 metros e 20. Então, na escala 1 para 50, ó, 2 metros e 20 é 20 centímetros. Se eu falei, né, que cada risquinho equivale a 5, então aqui, ó, 5, 10, 15, 20, tá? Ó, olha lá. 2 metros e 20. Aí, 2 metros e 2 na escala de 1 para 50. Não tem. Por que que não tem, tá? Porque assim, ó, se eu falei que ele vai de 5 em 5, eu não tenho um risquinho de 2 centímetros na escala de 1 para 50. Então, ela estará aqui bem, ó, no meio da linha, né? É antes de chegar no risquinho, no primeiro risquinho. É quase que o ponto da lapiseira, né? É por isso que, assim, no AutoCAD é absolutamente certo. Você coloca lá 2,02, ok. Se você colocar 2,20, 2,20. Agora, na escala de 1 para 50, né, é na metade, entre um risquinho e outro. Entre um risquinho e outro na escala de 1 para 50. Né? Por quê? Porque não tem tantas divisões assim. A gente tem outros escalímetros com divisões maiores. Então, dividir 1 para 200, 1 para 500, né? Tem escalímetros que chegam até 1 para 500, que tem 1 milhão de risquinhos. Não é o caso deste.